Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, Idade Média, Política e Religião, referente ao nosso capítulo 19, a Política Antiga e Medieval. Nesta aula, aprenderemos como funcionava a política na Idade Média, qual o papel da filosofia e como funcionava essa hierarquia política. Primeiramente, precisamos entender como originou a Idade Média. Dois fatores foram responsáveis para o surgimento da Idade Média. O primeiro foi a queda do Império Romano. Como assim? Roma começa a perder prestígio com as invasões bárbaras, ela acaba sendo esfacelada, fragmentada, dividida em reinos, pelos bárbaros. Só para lembrar, a palavra bárbaro é um termo usado tanto pelos gregos quanto pelos romanos para justificar aqueles povos que não eram considerados cultos, não eram considerados inteligentes, É uma característica que Roma e a Grécia se achavam, a ponto de dizer que nenhum povo, qualquer povo que não fosse grego ou romano era bárbaro, era selvagem. A outra característica se dá pela difusão do cristianismo. Como assim? Bom, como o Império Romano passa a ser fragmentado, dividido, há um desejo de unidade e poder, de uma restauração perdida, de tentar unificar, de tentar unir o que foi perdido. Então passa uma ideia de uma representação de um ideal, de um Estado universal, único, E o cristianismo é a melhor forma para isso, já que fala da ideia da comunidade, da comunhão, enfim, é uma característica que vai originar a Idade Média, certo? Só quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, no cantinho inferior direito. Lembrando que no início o cristianismo sofreu duras perseguições. O cristianismo não foi muito bem aceito. Com a morte dos primeiros mártires do catolicismo, a primeira morte dos cristãos, Como vocês podem ver aqui, os primeiros cristãos eram colocados em arenas no Coliseu, junto com feras que há muitos dias não eram alimentadas, justamente para instigar a fome e essas feras ao ataque. Se vocês observarem, existe um público, uma plateia que assiste. Essa plateia, que uma parte comemora, outra parte fica com certeza aterrorizada com isso, é uma forma de entretenimento para os poderosos da época, a questão da nobreza romana, e ao mesmo tempo é uma forma de intimidação para mostrar que quem manda é eles. Cuidado com o que você defende, cuidado em você ir contra Roma, Cuidado em querer se tornar inimigo romano. Era uma forma de intimidar, ao mesmo tempo que era uma forma de entretenimento e diversão. O que é triste nisso é que não era respeitado nem mulheres, idosos e crianças, Triste realidade da nossa história. Voltando para a questão política, Estado e Igreja eram a mesma coisa, viu? Quem detinha o conhecimento e o poder era a Igreja. A Igreja era o Estado e o Estado era a Igreja. Ambos eram a mesma coisa. Que passou a utilizar da filosofia grega para justificar os pressupostos, pois até então as verdades estavam expostas nos livros do Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos passados pelos padres da Igreja, que futuramente vai receber o título de patrística, tendo como principal representante Santo Agostinho. Os filósofos antigos, sabemos que os filósofos antigos, por exemplo, preocupavam-se com o bem comum, buscando a cidade justa, como é o caso de Platão, e as melhores formas de conviver, como o caso de Aristóteles. Mas na Idade Média, os filósofos desta época delimitaram de uma maneira diferente, eles buscavam algo diferente. Eles delimitaram duas formas de poder, o poder temporal e o poder religioso. O poder temporal seria o poder dos governantes, o rei, e o poder religioso ou espiritual seria o poder da igreja, no caso o Papa, ok? Em que se baseavam as leis na Idade Média? Bom, segundo o livro, é possível afirmar que os intelectuais da época, aqueles que elaboravam as leis, baseavam-se em 4 fontes. Primeiro, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, com o Velho e o Novo Testamento. A segunda, as obras de Platão. A terceira, as obras de Aristóteles. E o quarto, os códigos e leis dos imperadores romanos, como o Código de Júlio César, o Código de Augusto, enfim.
Com essas fontes que muitas vezes caminhavam em direções opostas, como por exemplo a Bíblia fundada na fé e a filosofia fundada na razão, vai surgir um desafio de adaptar ideias para determinar o que de Platão ou de Aristóteles seria aceito para justificar posicionamentos cristãos. Como assim, Ícaro? Embora a filosofia seja algo muito aberto, geralmente a filosofia busca a razão, ela funda na razão, ela procura isso, né? E a Bíblia geralmente é fundada na fé, no milagre, né? Nas histórias. Então é preciso agora conciliar essas duas coisas. Só lembrando a vocês que nessa época a filosofia ela perde como foco a busca de aprimorar o homem, o saber, o conhecimento. Se Aristóteles e Platão defendiam que o homem tornaria-se independente, né, ao filosofar, a filosofia na Idade Média ela vai ter como única justificativa buscar a fé e salvar a alma humana. Esse é o único papel dela. Ela vai até receber um termo de serva da teologia na Idade Média, serva da igreja, certo? A partir de agora vai surgir uma forma de posicionamento cristão que é baseada justamente nisso. A filosofia ela vai ter que justificar o cristianismo, ok? Como funcionavam essas teorias políticas? Na Idade Média, o poder político era teológico, ou seja, o poder pertencia a Deus. Deus era quem escolhia os reis. O rei deveria possuir virtudes cristãs, ser um homem honrado, ser uma pessoa honrada, buscar a santidade e seguir uma hierarquia política e social, que era considerada e ordenada por Deus. No topo da hierarquia estão o Papa, com o poder espiritual, e o Imperador, o poder temporal. Na época acreditava-se que a vida temporal era inferior à vida espiritual, portanto o maior objetivo do governante, né, era a salvação da alma dos seus súditos. Essa era a maior finalidade política daquela época. Se vocês observarem algumas pinturas renascentistas, as pinturas na época, você observa que na coroação do rei, quem fazia essa coroação era o Papa. Ali existia uma explicação, uma simbologia. O Papa, ao coroar o rei, estava querendo mostrar o poder da igreja, o poder celeste, o poder espiritual, acima do poder temporal. Certo? Muito bem, galerinha. Na nossa próxima aula, daremos continuidade, falando agora das duas correntes filosóficas que irão surgir a partir daí. Uma é a patrística, tendo como principal representante Santo Agostinho, e a outra será a escolástica, tendo como principal representante Tomás de Aquino, certo? Até a próxima aula.